Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos então dar continuidade ao estudo de derivadas parciais de funções de duas variáveis, né? Nesse vídeo de agora, nós vamos falar um pouco sobre a interpretação, especialmente a interpretação geométrica das derivadas parciais, e nós também vamos apresentar alguns exemplos de como você faz para calcular as derivadas parciais. Definição essa que nós vimos no vídeo anterior, beleza? Então, objetivos: apresentar a interpretação das derivadas de uma função. Vamos continuar usando os nossos dois livros base como bibliografia, né? E esse vídeo de agora é novamente baseado fortemente no livro do Stuart, na sua sétima edição, tá certo? Bom, para nós darmos uma interpretação geométrica das derivadas parciais, nós vamos lembrar o significado de gráfico de uma função, né? Então, lembramos que, dado uma função f de duas variáveis, você pode determinar essa equação, z igual a f de xy, e essa equação aqui, ela é a representação de uma superfície. A gente chama de superfície S. Essa superfície S é o que a gente chama de gráfico da função, né? Então, nós já vimos em vídeos anteriores, já falamos sobre gráfico, falamos sobre isso, né? E essa equação, então, é a representação matemática de uma superfície, que no caso é o gráfico da função. Se você calcula a f de um certo ponto, né, f de AB, por exemplo, AB é um ponto do domínio da função, quando você calcula f, isso te dá um número. Dando um número, você tem então três números, o A, o B e o C, que é a imagem do AB pela função f. Isso é um ponto que está na sua superfície. Por quê? Porque a superfície que representa esta equação são exatamente os pontos que satisfazem essa equação aqui, né? Então, esse ponto aqui é um ponto que satisfaz essa equação, né? O número C é igual a f do AB, né? Então, ele está nessa superfície. Quando você fixa y igual a b, quando você fixa esse... Porque eu lembro que para calcular derivadas parciais, você fixa y, e isso te dá uma função de uma variável em x, e aí você calcula a derivada parcial em relação a x, né, da função. E se você fixar o x igual a uma certa constante, você vai ter uma função em y, e a derivada em relação a y dessa nova função de uma variável é a derivada parcial da função original em relação a y, né? Então, quando você fixa y igual a b, o que você está fazendo? Você está restringindo, você tá pegando lá na sua superfície S, e você está restringindo a atenção a uma curva C1. A gente vai chamar ela de C1. Que curva é essa? Essa é exatamente a curva oriunda da interceptação do plano y igual a b com a superfície S, né? Então, você pega o plano y igual a b. Quando você pega esse plano, ele vai cortar a sua superfície S segundo uma curva. Essa curva que a gente está chamando aqui de curva C1. Tá? Em outras palavras, C1 é o corte feito na superfície S por esse plano y igual a b. Da mesma forma, se você fixar o x igual a um certo A, isso vai te dar um plano vertical, x igual a A, aqui também vai te dar um plano vertical, y igual a B, né? Então você vai ter um plano vertical que intercepta o gráfico da função, definindo, então, uma curva que a gente chama de C2, né? Então, o que são essas curvas C1 e C2? São cortes no gráfico da função, feitas por dois planos, o plano y igual a b e o plano x igual a a. Tudo bem? Bom, vamos à figura então, né? Então aqui você tem a superfície S, que está em azul, ela é a superfície S. Aqui você passa então o plano y igual a b, é esse daqui. Esse é o plano y igual a b, ele vai cortar a sua superfície segundo essa curva em azul aqui que a gente chamou de C1. O plano x igual a a, ele vai interceptar o gráfico da função, segundo essa outra curva que está desenhada aqui, que a gente chama de curva
C2. Observe que C2 é o gráfico desta função aqui, ó, g de x igual a f de xb, no plano y igual a b, tá certo? De tal forma que a inclinação da reta tangente no ponto P, nesse ponto de coordenadas A, B e C, ele é a derivada desta função no ponto A. Ora, mas a derivada desta função no ponto A é exatamente a derivada parcial de x no ponto AB, né? Da função f, tá certo? A curva C2, o que é a curva C2? É o gráfico da função, dessa função aqui, o g maiúsculo de y, igual a f de AY, e a derivada desta função aqui em B vai nos dar a inclinação da reta tangente, dessa reta tangente T2 aqui, no ponto P. Só que essa derivada em relação a y aqui, ó, derivada em relação a y no ponto B, é a derivada parcial da f em relação a y calculado no ponto AB. Tá? Então, essa é a interpretação geométrica das derivadas parciais de uma função em um certo ponto. Né? Então, o que é a derivada parcial de f em relação a x calculado no ponto AB? É a inclinação da reta tangente, desculpa, é a inclinação da reta tangente à curva que você obtém assim, ó. Passa o plano y igual a b na superfície. Faz esse corte. Isso vai te dar uma curva C1. A derivada parcial de f em relação a x nesse ponto AB vai te dar a inclinação da reta tangente à curva C1 no ponto de coordenadas ABC. C é igual a f de AB. Tá? E o que vem a ser, então, a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB? Isso vai ser a inclinação da reta tangente, essa reta tangente T2, na curva C2, no ponto ABC, coordenadas ABC. Como que você obtém essa curva C2? Você pega x igual a A, você pega o plano vertical x igual a A, faz a interseção desse plano com o gráfico da função. Essa interseção vai te dar uma curva, C2. A derivada parcial de f em relação a y no ponto AB é a inclinação da reta tangente no ponto de coordenadas ABC. Tá certo? Então, essa é a principal interpretação geométrica das derivadas parciais da função, tanto em relação a x como em relação a y. Tá certo? Isso já é mais ou menos esperado. Justamente por quê? Porque quando você fixa y igual a b, e você cria essa nova função que a gente chamou de g minúsculo, isso é uma função de uma variável. Isso nos dá uma curva, no espaço, no plano y igual a b. Tá? Então, como isso é uma curva, a cada ponto você pode considerar a reta tangente. Em cada ponto você tem uma reta tangente. Muito bem. Essa reta tangente tem uma certa inclinação. Como é que você determina a inclinação de reta tangente? Derivando a sua função, derivando a função que dá aquele gráfico. Tá certo? Só que, neste caso, quando você pega a curva bem específica, esta curva aqui, esta derivada é exatamente a derivada parcial da função original f em relação a x, calculado no ponto AB. Da mesma forma, quando você fixa x igual a A, e você obtém esta função aqui, ó, na variável y, isso aqui vai te dar uma curva no espaço, no plano x igual a A, cada ponto vai ter uma reta tangente, essa reta tangente você tem uma inclinação, a inclinação é calculada via derivada, só que a derivada dessa função aqui em relação a y é a derivada parcial em relação a y da função original, num ponto que você está querendo considerar. Tá? Como nós já vimos no vídeo anterior também, né, que nós utilizamos a função umidex, né, as derivadas parciais elas também podem ser interpretadas como taxa de variação. Né? Então, se z é igual a f de xy, então a derivada de f em relação a x representa a taxa de variação de z em relação a x quando o y é mantido constante. Ou seja, quanto o z varia em relação a x quando o y é mantido constante?
essa medida é dada pela derivada parcial de f em relação a x. De forma análoga, a derivada de f em relação a y, ela determina o quê? O quanto o z varia em relação a y quando você mantiver o seu x constante, né? É a taxa de variação instantânea, né? Naquele instante, quanto que está variando, né? Você pode pensar, sei lá, a variação do dólar. Tipo, o dólar, o valor do dólar ele vai subindo e descendo à medida que o tempo for passando, né? E qual é a taxa de variação em um determinado instante? Né? É isso mais ou menos que calcula isso que determina as derivadas parciais, tá? Vamos a um exemplo então, como eu tinha prometido para vocês, eu darei alguns exemplos. Vamos considerar a função f de xy igual a 4 menos x quadrado menos 2y quadrado. Vamos determinar as derivadas parciais de f em relação a x no ponto 1 e as derivadas, a derivada parcial de f em relação a y no mesmo ponto. E depois nós vamos dar uma interpretação desses números como inclinação de retas tangentes, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos olhar o que é o gráfico de uma função, né? Porque na análise que nós fizemos anteriormente, a primeira coisa que nós olhamos foi o gráfico, né? Então o gráfico, nesse caso, é esse paraboloide aqui, ó. O gráfico tem essa equação aqui. Z igual a 4 menos x quadrado menos 2y quadrado. Isso é um paraboloide, tá? Dá uma olhada lá em geometria analítica, lá você vai ver que equações desse tipo são equações de paraboloide. A f no ponto 1 e 1, por que eu vou calcular a f no ponto 1 e 1? Olha, você não quer as derivadas parciais no ponto 1, 1? Bom, então lá atrás nós tínhamos que calcular, nós calculamos. Lembra aquele c é igual a f de ab? Então, o a é 1, o b é 1, a f de 1, 1, nesse caso aqui vai dar 1 também, então o nosso c lá atrás é 1, tá? A derivada parcial de f em relação a x, observa, deriva 4 em relação a x, dá 0. Deriva menos 2x em relação a x, dá menos 2x. Deriva 2y ao quadrado em relação a x. Lembra que y é uma constante? Por ser uma constante, a derivada dele em relação a x é 0. Então, a derivada parcial desta função em relação a x é menos 2x. E aí eu posso pegar essa derivada parcial aqui e calcular no ponto 1, 1. Isso vai me dar menos 2, tá? Da mesma forma, a derivada parcial de f em relação a y, você pega essa função aqui e você deriva ela em relação a y, considerando x constante. Derivada de uma constante é 0, derivada da constante é 0. A derivada disso daqui em relação a y, regra do tombo, né? Cai esse 2, fica menos 4y. E aí você pode calcular a derivada parcial da f em relação a y nesse ponto 1 e 1. Isso vai te dar menos 4. Menos 4, não é menos 2, aqui é menos 4. Eu já vou te explicar o que aconteceu. Eu peguei essa linha, copiei aqui embaixo, troquei x por y, troquei aqui, fiz as trocas e aqui no final eu esqueci. Tá? Então aqui é menos 4. Beleza. Vamos interpretar esses números como inclinações de retas tangentes neste ponto aqui. Ó. Lembra do ponto ABC? Então, esse é o ponto ABC. Tá certo? Então vamos lá. No plano y igual a 1, o plano y igual a 1, ele intercepta o paraboloide segundo essa parábola aqui. Para cada valor de y que você jogar aqui, você vai obter uma parábola. Para cada x que você jogar aqui, isso também vai te dar uma parábola. Para cada y fixo, você tem uma parábola. Para cada x constante fixo, você também tem parábola. Por isso que chama-se paraboloide. Tá? Então, esse plano vertical y igual a 1, ele vai interceptar o paraboloide segundo esta parábola aqui. Ou seja, eu vou aqui nessa equação, nessa equação, jogo y igual a 1, faço os cálculos e obtenho esta parábola aqui. Ó. Z é igual a 2 menos x ao quadrado no plano y igual a 1. A inclinação da reta tangente a essa parábola no ponto 1, 1, 1 é dado pela derivada parcial de f em relação a x nesse ponto 1, 1, que vai dar menos 2. Né? Então aqui, ó, mantivemos o y, ó, tá vendo? Esse triângulo aqui, ó, isso aqui é a representação do plano y igual a 1. Ele está cortando o nosso paraboloide segundo esta parábola aqui, ó. Aqui é a equação, ó. Z é igual a 2 menos x quadrado no plano y igual a 1, tá certo? Rotulamos ela antes como sendo a curva C1. Então, nós vamos manter este rótulo aqui também. Vamos chamar isso aqui de curva C1. Quando você
considerar o plano vertical x igual a 1, este plano vai interceptar o paraboloide segundo esta parábola aqui, ó. Eu vou vir na equação do paraboloide, nessa equação aqui, no lugar do x eu vou jogar 1 e vou fazer as contas. O que eu vou obter? 4 menos 1 quadrado menos 2y quadrado. Isso vai te dar 3 menos 2y quadrado. No plano x igual a 1. Tá? A inclinação da reta tangente a essa parábola nesse ponto é a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1, 1, que é igual a menos 4. Tá, aqui está certo, lá eu tinha colocado menos 2, aqui eu já acertei. Né? Como na discussão anterior, então está aqui ó, o paraboloide, aqui ó, está o plano x igual a 1. Ó. Este é o plano x igual a 1, ele vai interceptar o paraboloide segundo esta parábola aqui. Está aqui a equação da parábola, no plano x igual a 1. Tá? Então, parábola aqui. Aqui está a reta tangente, aqui está o ponto 1, 1, 1. Né? Então, nesse ponto aqui, nós temos a reta tangente e ela tem inclinação menos 4. Essa outra reta tangente aqui, ó, ela tinha inclinação menos 2. Tá? Beleza. Essa figura... lembra, isso aqui é a nossa figura 1, a figura 2, desculpa. Aqui está o C1. Essa figura aqui nós chamamos de figura 3. Está lá no livro do Stuart. Foi de lá que eu tirei essas figuras. Tá? O que é essa figura 4 aqui? O que ela representa? O que ela mostra? Ela mostra o gráfico desenhado pelo computador. Né? Lá nós tínhamos a... Olha a figura 2 aqui. Essa aqui é a figura 2. E aqui está a versão computacional dela. Tá? Então, aqui está o pedaço da parábola. Do paraboloide, desculpa. Aqui está um pedaço do paraboloide. Aqui está o plano y igual a 1, cortando, ó, tá vendo? Dá uma parabolinha bonita aqui, ó, tá? Então aqui está a interceptação. Aqui do lado está só a curvinha com a sua respectiva reta tangente. Da mesma forma aqui também, o computador fez essa figura aqui. Aqui um pedaço do paraboloide. Esse plano em amarelo que aparece aqui, ó, é o plano x igual a 1. Ele vai interceptar a parábola, o paraboloide, segundo esta parábola aqui. Nessa figura aqui do lado, temos só a curva e a reta tangente no ponto de coordenadas 1, 1 e 1. Tá? Finalmente, temos mais um exemplo, né? São mais dois, né? Esse aí e mais outro. Vamos considerar esta função aqui, ó, seno de... Eu errei aqui. Ó. É seno de x sobre 1 mais y. Então, o denominador aqui não é x, é 1 mais y, tá certo? O numerador está certo, é x. E nós vamos querer calcular a derivada de f em relação a x, a derivada parcial de f em relação a y. Para isso, nós vamos usar a regra da cadeia, lá do cálculo 1. Né? Por quê? Porque nós temos a derivada de f em relação a x, como é que você calcula? Você considera o y constante, ou seja, aqui o y vai ser considerado como uma constante, né? E aí você tem dentro, você tem seno de alguma coisa, de x sobre um número, né? Lá no cálculo aparecia coisa do tipo seno de x sobre π, de seno de 2x, seno de... e assim por diante, né? E aí você usava a regra da cadeia. Aqui de novo, né? Então, a derivada desta função aqui em relação a x é cosseno da derivada de dentro vezes a derivada em relação a x dessa função aqui de dentro. Você está derivando em relação a x. Tá? Isso vai te dar, então, cosseno de x sobre 1 mais y, que multiplica 1 mais 1 sobre 1 mais y. Por quê? Porque a derivada em relação a x desta função aqui, ó, é 1 sobre 1 mais y. Tá? Da mesma forma, se você quer a derivada parcial de f em relação a y, você vai considerar o x constante. Ó. O x vai ser constante e o y é que vai ser a variável. Então, como é que você vai derivar a função seno de x sobre 1 mais y? Derivar em relação a y. Percebe que isso é uma composição? É a função seno aplicado a x, a função x sobre 1 mais y. Então, vai ser cosseno de x sobre 1 mais y vezes a derivada em relação a y desta funçãozinha aqui de dentro. X sobre 1 mais y. Quando você for fazer a derivada aqui, vai ficar menos o cosseno desta função, menos o cosseno, vezes x sobre 1 mais y ao quadrado. Aqui você vai aplicar a regra
a regra do quociente. Aplica a regra do quociente, vai aparecer esse menos aqui, tá certo? E finalmente nós vamos calcular as derivadas de z em relação a x e em relação a y, quando z ele é dado implicitamente por esta equação aqui. X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz igual a 1. Você não consegue escrever z como uma função de x e y, mas você só consegue fazer isso de maneira implícita, né? Então, como é que vai ser a derivada de z em relação a x? Você vai derivar isso daqui implicitamente em relação a x. Porque se você quer a derivada de z em relação a x, o que é que você vai fazer? Você vai tomar o y constante. Se o y é constante, se o y é uma constante, então você vai ter z implicitamente como uma função de x. Vai ser uma função implícita de x, porque você tá mantendo o y constante. E aí, mantendo o y constante e você tendo o z como uma função implícita de x, apenas de x, você cai no cálculo 1. Como é que você derivava implicitamente lá no cálculo 1? Como é que se calculava isso daqui? Ora, calcula a derivada em relação a x de ambos os lados. O lado direito vai dar zero. Né? Deriva isso daqui em relação a x. 3x ao quadrado, regra do tombo. Deriva isso daqui em relação a x. É zero, porque y é uma constante. Deriva isso daqui em relação a z. Tomba 3z quadrado vezes a derivada de z em relação a x. Mais a derivada disso daqui. Como é que vai ficar a derivada disso daqui em relação a x? Vai ficar 6yz mais 6y que multiplica a derivada de z em relação a x. Isso tudo igual a zero. Tá? E agora sim, agora você pode isolar a derivada de z em relação a x, pode fazer umas continhas, você isola ela e escreve a derivada de z em relação a x como esse quociente aqui, tá certo? Da mesma forma, você pode derivar isso aqui, essa equação aqui em relação a y, aí você vai manter o x constante, as derivadas vão ser praticamente a mesma coisa que você fez aqui, você só vai trocar y por x, ou x por y, só isso, né? Mas vai derivar isso daqui implicitamente em relação a y, mantendo o x como sendo uma constante. Você vai ver o x como uma constante. Beleza? Bom, com isso nós chegamos ao fim desse vídeo. Trouxemos então interpretação geométrica, trouxemos derivação implícita e também trouxemos alguns exemplos. Tá certo? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.